Porém, Débora chegou a ser muito mais do que uma conselheira que libertou os israelitas em uma batalha vitoriosa contra os seus inimigos. Débora não era forte para vencer o exército do rei, mas ela tinha uma arma mais poderosa do que todo o exército. A minha arma é a oração. Enquanto eu orava, Deus dava vitória para o meu povo na guerra. Você não precisa ser forte. Você apenas ore e creia no poder de Deus e Deus dará a você a vitória sobre todos os seus inimigos. Aleluia! A oração é muito importante. Ela nos faz vencer nas dificuldades e nos problemas que nós passamos. Nesse momento agora, eu vou apresentar a vocês uma sogra e uma nora. O nome delas é Noemi e Ruth. A vida de Noemi teve antes e depois. Essa mulher forte e corajosa teve que passar pelo vale da sombra da morte, mas confiou e segurou nas mãos de Deus. Apesar de ter perdido o marido e os filhos, ela sempre confiava no Senhor. Ela jamais imaginou que o plano perfeito de Deus não estava de acordo com os seus planos. Porém, ela sabia, e eu e você sabemos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia nos diz que ela, Noemi, saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas no caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide à casa de vossa mãe, e o Senhor use de benevolência com cada uma, assim como nós nos fazemos parecidos e comigo. O Senhor vos dê que acháis descanso na casa de vosso marido. Vemos que tanto Orfa como Ruth amavam Noemi. Porém, somente Ruth decidiu segui-la até aquela terra que ela não conhecia. Ruth abriu seu coração, preferindo palavras que certamente agradaram não apenas Noemi, mas principalmente a Deus. E ela disse: Aonde tu fores, eu irei, e onde pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde morreres, ali morrerei eu, e serei sepultado. Ruth foi um presente de Deus na vida de Noemi. Irmãs, muitas vezes Deus coloca diante de nós mulheres que são verdadeiras Ruths e Noemis. A bondade e misericórdia do Senhor são derramadas em nossas vidas através dessas mulheres. Procuremos também ser como elas na vida das pessoas que precisam de nós. Sejamos um instrumento usado por Deus para transmitir o seu amor e a sua misericórdia. Nossa próxima personagem é Ana. Seu nome, assim como seu modo de ser, nos apresenta uma mulher graciosa, amável e generosa. Apesar de possuir essas tão boas características, ela vivia triste. A Bíblia nos diz que ela e Penina eram esposas de Eucana, mas enquanto Penina tinha filhos, Ana não os tinha. No lugar mais profundo do seu coração estava o imenso desejo de ser mãe. A sua alma ansiava por um filho, mas a Bíblia nos diz que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana orava e chorava com amargura de alma. Ela não estava só, porque procurou refúgio no Senhor. Deus estava com ela e ouviu quando ela lhe pediu um filho. E esse pedido, no entanto, veio acompanhado de um voto. E ela disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Enquanto Ana chorava e orava, apenas movendo os lábios, o sacerdote do templo Eli a viu e pensou que ela estivesse embriagada. Ele a repreendeu, mas ela amorosamente respondeu: Não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Vemos na palavra de Deus que o sacerdote, diante do modo respeitoso e sincero de Ana, liberou a bênção sacerdotal dizendo: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeres. A Bíblia nos diz que ela foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. A fé depositada por Ana no Senhor finalmente foi concretizada. Ela teve um filho, Samuel. Ela amamentou o seu filho
Realmente Abigail era submissa ao seu esposo, porém ela viu o grande erro que ele havia cometido. Ela preferiu seguir o que o seu coração, na verdade, era mais submisso a Deus. Ela não mediu esforços para levar a Davi o que ele precisava. Abigail levou consigo não somente comida para Davi e seus servos, mas também levou um coração humilde. A Bíblia nos diz em 1 Samuel 25 e 23 que Abigail foi até Davi, se inclinou em terra e lançando-se aos seus pés disse: Senhor meu, minha seja a proteção. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Abigail continuou pedindo a Davi que não matasse o seu marido nem ninguém da sua casa. Deus a usou. Uma mulher dócil, com voz branda, que falou na hora certa, palavras certas inspiradas por ele. Tempo de estar calado e tempo de falar. Uma mulher que temia o Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma mulher sábia que rapidamente decidiu como deveria salvar a sua família e os seus servos. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Glória a Deus. A nossa próxima personagem, a palavra de Deus nos conta a história de uma linda jovem judia, casada com um rei ímpio que não conhecia o Senhor. O seu nome era Esther e o do seu esposo, Assuero. Não havia em todo o Império Persa mulher mais bela do que ela. Jovem mulher que, por amor ao Senhor, ao saber que estava havendo uma conspiração contra o seu povo, jejuou, orou e arriscou a sua vida comparecendo diante do rei. Compareceu diante do rei, mesmo sem ser convidada, mesmo sendo sua esposa e rainha, era arriscar a vida. O rei a recebeu e concedeu o que o seu coração tanto desejava. A palavra de Deus nos diz que o coração do rei estava nas mãos do Senhor. Deus literalmente mudou o coração do rei e ele recebeu Esther com muita alegria. Veja, irmãos, a bondade de Deus para com você e para todos aqueles que você ama. Veja, o nosso Deus, Ele cuida de nós, apesar dos nossos defeitos e pecados. Nossa próxima personagem é Maria, jovem judia que se tornou mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arriscou a sua vida e quase perdeu seu noivo José quando foi concebida pelo Espírito Santo. Em momento nenhum ela hesitou em aceitar o que o anjo lhe havia anunciado da parte de Deus. E de agora em diante todos os povos me chamarão de bem-aventurada, porque grandes coisas Ele fez ao meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende de geração em geração aqueles que o temem. E com seu braço forte realizou poderosos feitos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Dispersou o soberbo no mais humilde do seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Derrubou o governante dos seus tronos, encheu de coisas boas os famintos, desperdiu com mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre. Porque a minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia! Maria é especial, porque ela levava ao Senhor com as suas emoções. A minha alma engrandece ao Senhor. Maria colocou as suas emoções a serviço do louvor e engrandecimento do nome de Jesus. O Espírito é a sede do nosso relacionamento com Deus. O Senhor é o meu Salvador. Louve ao Senhor com as suas emoções e não esconda nada dele. Abra as suas emoções e os seus sentimentos em oração e clamor diante dele. Ele vai
surpreender. Aleluia! Nossa próxima personagem é Dorcas, chamada de Tabita em aramaico e Dorcas em grego. É uma mulher inspiradora do Novo Testamento. Que essa mulher inspire a olhar com amor os que estão precisando da sua ajuda. Nossa próxima personagem é Lídia. Segundo o que se apresenta em Atos, era uma mulher de boa situação financeira e provavelmente independente. Como diz Tiago, temente a Deus. Naquele sábado, porém, era mais uma mulher que ouvia a palavra de Deus. E a partir daquele encontro, ela passou a ser uma mulher dedicada ao trabalho do Senhor. Eu sempre tive condições financeiras. Sou mulher de visão. Sou respeitada na sociedade. Ando sempre bem vestida. Tenho amigos influentes. Porém, em meu coração havia um vazio. E ele foi preenchido quando encontrei Jesus. Aleluia. Através da pregação, conheci ao Senhor e me dediquei à sua obra. Hoje, minha vida é feliz. Vi a necessidade da obra de Deus e me dedico a fazer parte dela. Lídia levou toda a sua família a conhecer ao Senhor. Só Jesus preenche a nossa vida. Aleluia! Nossas próximas personagens são mãe e filha. Lloyd e Eunice tornaram-se símbolo cristão da educação dos filhos. O ensino da palavra de Deus em sua casa era fundamental. A oração e meditação nos textos bíblicos e o compartilhar das experiências com Deus era a regra diária na vida dessa família. Timóteo cresceu respirando Bíblia. Decorou, meditou, estudou a divina semente que brotou em sua vida e fez dele um continuador da obra de Paulo. Desde os tempos do Antigo Testamento, havia orientação divina para que as famílias se encarregassem de cultivar na mente e no coração dos filhos os princípios eternos da revelação divina. O salmista dizia: ensinaste-me, ó Deus, desde a mocidade, anunciando a tua palavra. Agora que estou velho, abençoando, eu te suplico, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado o teu poder e a tua glória a todos os idosos. Aleluia! O livro de 2 Timóteo dá ênfase em especial ao caráter delas duas. Recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convicto de que também habita em você. Essa passagem reflete muito bem as qualidades de Lloyd e Eunice, que transmitiram para Timóteo o que agradava a Deus. O Senhor me abençoou usando meu filho Timóteo na sua obra. Não há alegria maior para os pais do que ver os seus filhos servindo ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Nesse momento eu vou apresentar a vocês a nossa última personagem. O nome dela é a Mulher Virtuosa. O termo mulher virtuosa de Provérbios 31:10 também pode ser traduzido por Mulher virtuosa. força para fazer a obra de Deus. Provérbios 31:10 diz: Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede por divinas joias. as mulheres foram e continuam sendo usadas por Deus na realização das mais diversas atividades, como profetisas, musicistas, líderes, intercessoras. Força no desempenho das suas tarefas cotidianas. A força é bem claramente notada na maneira de como ela cuida da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, dos negócios e de si mesma. Quando essa mulher piedosa fala, é sábia e bondosa, virtude que se evidencia não só no que ela diz, mas também como ela diz. Que tal pedir a Deus para que lhe use, para revigorar e incentivar as pessoas que estão ao seu redor, oferecendo-lhes palavras sábias, bondosas e cheias de vida, com a bênção e o amor de Deus em seu coração, e espalhando palavras plenas de sabedoria e bondade. Você pode ajudar a curar os abatidos e desanimados e se tornar uma fonte de vida. Provérbios
Mulheres de luta, jejum, vamos lá. Poder ter poder da criação, vocês estão. A Bíblia revela. Mulheres valentes na obra de Deus. Pediu e recebeu uma bênção de Deus. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim, pra ti. Mas quer mais? Quer mais? Quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim, pra ti. Para o bem, para a união da costela de Adão, o Senhor fez.